Mas eu começo o programa de hoje falando sobre a nossa saúde bucal. É tão importante, gente, a saúde começa pela boca mesmo, porque se a gente perde os nossos dentes, a gente tem problema na nossa mastigação, a gente se alimenta mal e aí o nosso corpo todo sofre. E a perda óssea é um problema para muita gente, atinge pessoas, na maioria idosos, e aí prejudica esse lado que seria a mastigação. Mas ela também pode surgir em pessoas mais jovens, viu? Então, boa higiene bucal é super importante para que você não desenvolva periodontite. Preste atenção, tem que fazer a escovação certinha sempre, usar fio dental. A gente não pode bobear com isso não, viu? Agora, se você tem o problema da perda óssea, já foi até um dentista e ele disse assim, não tem mais nada para fazer, no seu caso, é caso perdido? Para, porque a medicina evoluiu e as técnicas periodônticas também. Então tem novidade aí, hoje a gente trouxe para nos ajudar a entender as soluções e os tratamentos da perda óssea, Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista, implantodontista, especialista em implantodontia. Ele tem trabalhos publicados no Brasil e também no exterior e atualmente participa do Meeting de Nova York, promovido pela Associação de Cirurgiões Dentistas de Nova York. Dr. José Vicente Contatori, seja muito bem-vindo. Prazer em revê-la. Saudades, viu? Quanto tempo, Faz né? tempo. Vamos falar então de perda óssea. O que eu falei está correto? Quem foi no dentista teve o diagnóstico de caso perdido, pode ter esperança? Nós desenvolvemos um tratamento, não existia esse trabalho até o momento na odontologia, porque na realidade nós vamos dar uma solução que não é odontológica para um problema odontológico. Até então, raspava-se aquelas bolsas e rezava para aquela gengiva que recolou não descolasse mais. Hoje, nós já usamos a citogenética, usamos a citogenômica, usamos a biologia molecular e usamos na perda óssea o que nós chamamos de física quântica. Porque veja que interessante, todos vocês, telespectadores, sabem que o nosso corpo é formado de 90% de água. E a água é o quê? H2O. 2 hidrogênios para um oxigênio. O átomo de hidrogênio é o único átomo na escala atômica que tem um elétron que orbita ao redor de um núcleo. Ele só tem um elétron. Então veja, no momento em que eu vou fazer o meu tratamento de regeneração óssea com laser e eu aciono o laser sobre o tecido, eu estou ativando esse elétron do hidrogênio que está correndo ao redor do núcleo. Com essa energia do laser, esse elétron, ele dá um salto quântico e vai para uma órbita mais distante do núcleo do átomo. Muito bem, no momento em que eu acabo de fazer o laser, esse elétron perde energia e volta àquela orbital original dela. A hora que ele volta à orbital original, ele emite um fóton. O fóton é uma partícula que caindo dentro da célula, mais precisamente na mitocôndria, e essa mitocôndria que estava produzindo 10% de energia, e essa é a razão porque essa célula ficou inerte e não conseguia se reproduzir, no momento em que o fóton cai sobre a mitocôndria, ele ativa a mitocôndria e ela não produz mais 10, ela produz 100% de energia. Automaticamente, com 100% de energia, aquela célula que ficava inerte, ela começa a se reproduzir rapidamente. Ela não fica mais inerte. Reproduzindo, eu vou fazer o quê? Uma reposição celular. Se eu faço uma reposição celular, eu vou fazer uma regeneração óssea, ao contrário do que o paciente está tendo. Então, esse é um capítulo da física quântica que nós estamos usando exatamente no nosso tratamento de perda óssea. Olha que interessante, você vê, né, que eu falei da evolução, talvez você tenha viajado aí nessa explicação, uma verdadeira aula, né, lembrou das aulas de ciências, mas na verdade isso tudo conclui que é possível, ao contrário de estar perdendo, estar criando, gerando uma formação óssea melhor, mais firme e propícia para a colocação de implantes. E eles colocaram uma orientação de perda óssea, algumas fotos que vocês podem colocar no ar, que representa exatamente o seguinte: o osso é minha mão esquerda e a gengiva é o periodonto de revestimento que recobre o osso. Tá. Isso quer dizer... Vamos colocar a que foto, se porque é melhor para todo mundo acompanhar. Se você tem a perda óssea, o que vai acontecer?
esse osso recolhe e essa gengiva vai ficar sem apoio. Ela vai o quê? Migrar acompanhando a perda óssea. Quando este fato ocorre, eu trouxe uma radiografia para mostrar ao telespectador e a você o que acontece. A próxima foto, que é uma radiografia, você vai observar nessa radiografia que essa paciente apresentava, como você está vendo ali, mais de 60% de perda óssea. E como esses dentes ficam com a perda óssea, pouco osso, olha, Cláudio, o que acontece? O dente começa a migrar horizontalmente. Então, o paciente começa a formar diastema na frente. Então, quando o paciente observa que os dentes anteriores estão migrando horizontalmente, tá abrindo, fazendo abrindo, aquele vão, gente. Aquele vão. Diastema é aquele vão. Aquele vão, dentes, exatamente. tá? É por conta que a paciente está com perda óssea. Tem gente que já nasce, que já tem o diastema, como o Ronaldinho, né? Que todo mundo conhece. Agora até ele mudou um pouco a dentição dele, né? Mas eles têm... Ele andou fazendo um tratamento estético. Mas tem aquele dentinho afastado, que chama diastema, tá? Diastema. Mas, de repente, você não tinha e começou a ter perda óssea. É perda óssea. Então, basicamente, esse nosso tratamento é uma luz no final do túnel para as pessoas que tinham perda óssea. Porque até então, você tem perda óssea, não tem nada o que fazer. Não, mas o que eu vou fazer? Não, tem perda óssea. Muito bem. O que eu faço, então? Extrai o dente. O paciente que tem perda óssea nunca deve extrair o seu dente. Porque sem extração, a velocidade da perda óssea é 1:2. 1:2. A hora que o dentista vai lá, extrai e faz um trauma, o osso aumenta a velocidade para 1:16. Quer dizer, essa velocidade de perda óssea aumenta. Muito bem, o senhor vai tirar o meu dente. E o que vai ser feito? Pode fazer implante? Não pode fazer implante, porque não tem altura vertical óssea, uma vez que você perdeu o osso. Bom, então se eu não posso colocar implante, o que eu vou fazer? Não, vamos colocar uma prótese móvel. E o paciente coloca aquela prótese móvel e depois de um mês ele chega à seguinte conclusão, falando para o dentista: olha, aqueles dentes meus estavam com uma pequena mobilidade, sim, mas aqueles dentes estavam 100 mil vezes melhor do que essa porcaria. Quer dizer, a sensação é que o paciente... Quando você fala prótese móvel, está falando de dentadura? Uma dentadura, uma ponte móvel, entendeu? Então o paciente diz assim: puxa, eu estou indo ao dentista, estou gastando meu tempo e meu dinheiro e estou morrendo na praia. Quer dizer, eu não estou conseguindo resolver o problema. Muito bem, a segunda solução para o tratamento de perda óssea. O laser resolve 80% dos casos. 20% dos casos, nós precisamos fazer uma pequena cirurgia. Essa cirurgia é feita como? No nosso centro cirúrgico, com sedação, com a presença do médico monitorando o paciente o tempo todo. Nós tiramos 5 frasconetezinhos de sangue do paciente e separamos ali as células somáticas adultas do sangue do paciente. Aí eu pego 4 DNAs diferentes e faço uma reprogramação gênica nessa célula somática. E eu faço e transformo essa célula somática adulta numa célula tronco de pluripotência induzida, chamada célula IPS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse enxerto celular, que não é mais ósseo. Antes nós fazíamos enxerto ósseo. Agora é enxerto celular, com as células do sangue. Essas células colocadas naquela área vão fazer o quê? Liberação de fatores de crescimento. E vai formar uma matriz orgânica gel-óssea e, no segundo momento, vai mineralizar essa matriz orgânica. Nos casos que nós estamos fazendo, em que o paciente tem 1 milímetro, após 4, 5 meses desse enxerto, após a maturação do enxerto, nós vamos medir com o matomo, ele está com 22, 23 milímetros de osso. Pronto para fazer o quê? Um implante. Então, o paciente que tem perda óssea, nós temos que ter uma estratégia. Não extrai dente. Tá. Mantém aqueles dentes que estão com perda óssea, faz a regeneração. Essa regeneração vai aumentar a sobrevida do dente? Vai. Fica até quando nós conseguirmos manter. Mas acontece que lá na frente, se houver a necessidade de extração desse dente, ele já regenerou o osso e pode fazer o implante e depois a terceira dentição, dentes parafusados sobre implantes e não mais uma ponte móvel, uma dentadura. Olha lá, a gente está falando de solução
de longo prazo e duradoura, porque a gente está falando de uma terceira dentição. Sem dúvida. De segurança, de estabilidade, de qualidade de vida, qualidade de mastigação. Quer dizer, é possível, mas pelo que você já ouviu, você deve estar entendendo aí que você precisa fazer com quem entende desse assunto, né? E não é à toa que a gente está com o Dr. José Vicente Contatori aqui, que é o especialista nessa área, professor, é ele que está ministrando cursos em todos os lugares, não só do Brasil, mas como eu já falei, até mesmo lá em Nova York, capacitando médicos de todos os lugares do planeta. E isso é muito bacana. Então, você está aí em boas mãos. Agora, veja, Cláudia, você, por exemplo, é minha paciente. Aí você está com perda óssea e eu resolvo a perda óssea. Aí você diz assim, mas Vicente, eu não estou contente com a estética dos meus dentes. É lógico, evidente, então, que nós vamos ter que fazer um tratamento funcional e estético. O funcional resolveu o problema da perda óssea e o problema estético. Acontece que muitas vezes no problema estético, como esse caso que eu vou mostrar essa moça, foi feito algumas facetas em resina. E essas facetas em resina composta, ela é muito porosa e ao longo do tempo começa a acumular biofilmes, placa bacteriana, e a paciente olha aquilo, ela detesta porque não é um material confiável, quer dizer, é um material temporário. Então nós vamos fazer o quê? Ou uma lente de contato cerâmica ou uma faceta laminada em cerâmica. Neste caso, nós fizemos uma faceta laminada em cerâmica porque nós tivemos que tirar toda aquela resina composta que ele tinha. Quer dizer, material temporário sai, fica só dente. É possível voltar a foto um pouquinho? Olha lá. Então, nós tiramos todas as resinas compostas dos dentes anteriores, depois que resolvemos o problema da perda óssea. E aí eu vou fazer o quê? Uma outra resina composta? Não. Eu vou fazer uma cerâmica suíça de alta qualidade. Pode seguir? A próxima foto, né? Vamos lá para a próxima. Então, olha lá. Ela já com a faceta laminada em cima, olha o suporte labial, a linha de sorriso, pode seguir a foto. Tem outra foto para a gente conferir? Foto. Olha lá, do outro lado. E agora uma foto final, que é uma foto frontal. Olha lá a estética da paciente. Então, essa paciente, ela diz, poxa, eu tive uma recuperação funcional e tive uma recuperação estética. E você está gostando desse processo? Muitas vezes, quando nós colocamos as facetas, na asa do nariz ali, a paciente tem um pequeno aprofundamento. Nós completamos com um pouco de botox. Nós fazemos botox. Olha lá, que legal. Para que haja uma harmonia facial melhor. Então já Quer sai dizer, com dente lindo, com são rosto complementações lindo, importantes dentro de uma estética. Que bacana. Bom, né? Profissional assim, dá gosto, dá gosto. Tem uma pergunta para te fazer. Você mostrou as facetas. Precisa desgastar muito o dente para colocar faceta? Essa é uma pergunta importante. Se eu vou fazer uma lâmina de contato, não desgasto absolutamente nada. Se eu for fazer uma faceta, eu preciso desgastar aproximadamente 10% Esse aqui a turma famosa está fazendo é o quê? É lente de contato. Isso não precisa desgastar o dente? Não precisa desgastar. A gente vem com uma lente, coloca sobre o dente, alterando a harmonia do dente e a cor. Então nós trabalhamos muitas vezes com lente de contato de segundo pré a segundo pré. Porque veja o sorriso final daquela paciente que nós fizemos de canino a canino. Agora ela vai fazer os primeiros prés, porque na realidade a região frontal onde nós fizemos a lâmina está clara e os prés estão um pouco mais escuros, tá vendo? Tô vendo. Essa é a razão pela qual nós projetamos as lentes de contato de segundo pré a segundo pré. A lente de contato não desgasta dente. A faceta laminada, eu fiz a faceta aí por quê? Porque ela tinha resina composta. E resina composta não é um material confiável. Então, tira todo o material confiável e aí faz a faceta laminada, corretamente. Perfeito. Agora, não é todo mundo que deve fazer, né? Tem indicação certa? Tem indicação certa. A lâmina de contato, ela é uma solução muito importante, porque ela não é invasiva. Simplesmente, nós fazemos uma moldagem, eu mando fazer todas as lâminas de contato no mocap, vem para a prova e eu coloco em cera na boca da paciente, como se fosse
um checklist, quer dizer, nós estamos fazendo testar. estudo para testar. E no momento em que ela prova, aí sim nós fazemos a cerâmica. Agora um detalhe, enquanto que a resina composta você faz direto na boca e não é um material confiável, a cerâmica ela é produzida a uma temperatura de 1.800 graus centígrados. Numa boca com 37 graus, esse material nunca vai se alterar. Perfeito. Ele não muda a cor, ele é extremamente liso. Ó, o nosso papo tá muito bom, mas eu gostaria de saber mais, porque eu sou super curiosa. E se você também é como eu, entre em contato lá com www.odontologiacontatori.com.br ou através do YouTube, com muitas aulas José Vicente Contatori, e até mesmo marcar um bate-papo presencial, uma avaliação no 011 50 55 10 15. 011 50 55 10 15. A terceira dentição é possível. Não fica naquela última opinião que não dava não, porque agora dá. Com quem sabe dá. E eu fico feliz porque nós unimos agora ciência, tecnologia, inovação e informação. Porque essa informação que o telespectador está recebendo é muito importante para que ele tenha uma ideia de como é realizado esse processo. Muito bom. Muito obrigada. Um abraço. Até a próxima, viu? Um abraço.